O assalto durou 11 minutos. Isso foi quanto tempo levou para 4 homens armados entrar na Sala Ardente, uma dos restaurantes mais exclusivos de Manhattan, e reduzir uma sala cheia de poderosos. As pessoas ficaram em estado de puro pânico. COR pressionados contra as paredes. Investidores cobriram os rostos. Uma mulher em um vestido de grife estava chorando em seu pescoço. Telefone. Mas no canto mais distante na sala, um homem nunca se mexia, nunca. Ele estremeceu. Ficou ali sentado, observando. Calmo de uma forma que não parecia negação ou choque. Parecia que experiência. Victoria Rey o notou imediatamente. E ela não conseguia desviar o olhar. Jonathan Reed não tinha planos de estar em Manhattan naquela noite. Ele tinha planejado ir direto para casa depois do trabalho, trocar de roupa suas calças jeans empoeiradas, e pedir alguma coisa do restaurante tailandês a 2 quarteirões do dele. Apartamento no Queens. Esse tinha sido o planejo a maior parte da sua vida. Mantenha as coisas simples, mantenha as coisas sob controle e não peça mais do que o dia ofereceu. Já te dando. Mas um colega de trabalho entregou-lhe um cartão presente para o Ardenden. Quarto a 6 meses, disse-lhe para usá-lo antes que expirasse, e Jonathan o tivesse guardado. Adiar até a data de vencimento faltavam 3 dias. Lá estava ele, sentado sozinho em uma mesa de canto perto da parede oposta, vestindo a camisa mais limpa que ele possuía, segurando uma cardápio que não tinha preços listados. Ele havia percebido imediatamente que não. Preços? O tipo de lugar onde se você precisava perguntar, provavelmente não deveria. Ali. Ele quase foi embora. Em vez disso, ele pediu bife e um copo de água. E decidiu que uma noite de elegância desconfortável não ia acontecer. Matthew. O quarto ardente era do tipo de um lugar que parecia ter sido projetado para lembrar você, da sua própria pequenez. Os tetos eram altos, a iluminação era fraca e dourada, e cada mesa parecia manter uma conversa que valesse mais do que o salário mensal da maioria das pessoas. Jonathan não ignorava a lacuna. Ele conseguia ler o ambiente. Ele havia passado anos suficientes em construção, gerenciando equipes, leitura de locais de trabalho, descobrindo que estava prestes a dar errado antes disso. Fez. Para saber como absorver um espaço sem chamar a atenção para si mesmo. Ele comeu seu bife. Observou a sala. Ele era reservado. Victoria Rey era sentada a 3 mesas de distância, e ela não olhou uma única vez na direção dele. Estava no meio de uma conversa com 2 homens do outro lado dela, ambos eles inclinando-se para a frente da maneira que as pessoas se inclinam quando querem alguma coisa, mas são tentando fingir que não. Ela usava um blazer preto e tinha um tipo de postura que não foi treinado. Foi construído sobre anos sendo a pessoa na sala que outros recorriam quando algo era preciso decidir. Ela era CEO da Rail Systems, uma das empresas de crescimento mais rápido. Empresas de software empresarial no país. E ela não tinha chegado lá até ser sentimental em relação a qualquer coisa. A reunião estava demorando muito. Um dos investidores, um homem de ombros largos chamado Gerald Ashworth, continuava voltando ao assunto. O mesmo se aplica ao trimestre. Projeções, e Victoria ela respondeu a pergunta 2 vezes. Respondi pela 3ª vez. As mesmas palavras, mesmo tom sem deixar transparecer sua expressão. Mudança. O segundo investidor, mais jovem. Um homem chamado Dave Scully estava digitando algo no celular dele debaixo da mesa e fingindo que não estava. Victoria ela percebia. Ela sempre percebia. Isso era. Quando a porta da frente do quarto ardente abriu com tanta força que bateu na parede. Atrás dela. 4 homens entraram. Eles não estavam vestidos para o jantar. Eles se mudaram. Rápido, separando-se imediatamente também, em direção à frente. Um cobrindo a lateral. Saída, ficando um perto da entrada. O homem à frente levantou a voz e disse: todos na sala devem permanecer onde estavam. Ele estava segurando algo. O quarto entendeu o que era sem precisar olhar com muita atenção.
O que aconteceu em seguida foi imediato e desagradável. Um homem, 2 mesas. Derrubou a cadeira e começou gritando. Uma mulher perto da janela pegou a bolsa e tentou se mover em direção à cozinha e um dos homens armados cortou ela e se afastou. Vozes começaram a se acumular sobre ela. Uns dos outros. Pessoas exigindo explicações. Pessoas implorando a outras pessoas discutindo entre si sobre o que fazer faça. Um servidor deixou cair algo no de volta, e o som disso batendo no chão fez com que 3 pessoas se abaixassem para passar por baixo. Suas mesas. A sala estava se desfazendo. Rápido, e os homens que tinham entrado pareciam estar contando exatamente com isso. Vitória não gritou. Ela não pato. Ela tirou o telefone de Davis de sua mão antes que ele pudesse fazer alguma coisa e isso mataria todos eles, configure isso. Com o rosto virado para baixo sobre a mesa, e olhou em frente. Gerald empalideceu e estava agarrando a borda da toalha de mesa como se fosse um corrimão. Ela disse a ele. Silenciosamente, colocar as mãos espalmadas sobre a mesa e pare de se mexer. Ele parou. Do outro lado da sala, ela podia ver que a maioria das pessoas estavam fazendo coisas erradas, eles estão se mexendo quando deveriam estar conversando. Quando deveriam estar quietos, fazendo eles mesmos se metem em problemas em vez de móveis. E então ela reparou no homem. No canto, aquele que ela mal tinha registrado antes daquele na planície camisa escura, sentado sozinho. Ele não tinha. Ele se moveu. Ele também não estava congelado. Lá havia uma diferença. E Vitória ela entendeu no momento em que viu. Pessoas congeladas prenderam a respiração e olhava fixamente para o chão. Este homem estava respirando de forma constante, com as mãos apoiadas em a mesa, seus olhos percorrendo a sala em um padrão lento e deliberado. Ele estava analisando a situação. Jonathan tinha avaliou-o nos primeiros 30 segundos. Os homens não eram profissionais. Profissionais não falavam tanto assim. Não deixaram o caos se acumular por tanto tempo. Eles procuravam-se carteiras, joias e celulares. E eles queriam sair. Quanto mais tempo o quarto, quanto mais tempo isso levasse, mais caótico permanecia. E quanto maiores as chances de alguém ele fez algo irreversível. Ele podia ver. É um prédio. O homem de terno cinza. Perto do centro da sala estava tremendo e murmurando, ficando mais alto, trabalhando ele em direção a algo que estava indo para chamar a atenção. 2 mesas acima alguém estava chorando tanto que começou hiperventilação. Jonathan compreendeu que às vezes a coisa mais perigosa em uma crise não era a própria ameaça. Era a maneira como as pessoas respondeu à ameaça. Ele não falou em voz alta. Dizer em voz alta teria sido errado. Ele baixou o tom de voz e até o mesmo tom que ele usava em um canteiro de obras quando uma situação estava prestes a sair do controle. E alguém precisava pisar no freio. Sem causar alarde. Ele disse ao homem. Com o terno cinza para respirar. Ele disse isso. Como se fosse a coisa mais razoável em um mundo, como se ele estivesse comentando sobre o tempo. Então ele contou para a mulher que estava hiperventilando para olhar para ele, e quando ela o fez, ele sustentou o olhar dela e respirou lenta e deliberadamente, e ela seguiu sem saber que estava fazendo isso. Ele disse à mesa mais próxima de para que ele colocasse os telefones deles na mesa e suas mãos onde os homens podiam ver. Eles o fizeram, e eles o fizeram sem questionar. Ele não tentou ser um herói. Ele não levante-se ou faça um movimento em direção aos armados homens ou tentar sinalizar para alguém. Ele simplesmente continuou falando baixo e firme, redirecionando a energia no ambiente vinda do pânico em direção a algo mais próximo da quietude. Uma frase de cada vez, uma pessoa de cada vez. Tempo. Durou 11 minutos. Quando foi acabou e os homens se foram, e as sirenes já estavam soando. Rua, o quarto permaneceu silencioso por um momento mais longo do que o necessário. Não fora de choque, mas como o coletivo suspiro de quem acabava de perceber eles ainda estavam intactos. Vitória sentou-se. Com as mãos espalmadas sobre a mesa e olhou para o homem do outro lado da sala. Canto.
Ele já estava olhando para algum lugar. Caso contrário, verificar como estava a mulher que havia sido hiperventilando, certificando-se de que ela estava firme. Ele não parecia satisfeito com ele mesmo. Ele não parecia alguém esperando ser notado. Ele apenas olhou como um homem que fez o que precisava ser feito, já estava terminado e passando para o próximo passo. Em seguida, ela não sabia o nome dele. Ela não sabia nada sobre ele. Mas ela sabia com tamanha precisão. De alguém que passou 15 anos lendo as pessoas que ela estava olhando para um tipo de força que ela jamais imaginara. Para avaliar antes. A polícia chegou em menos de 4 minutos, o que foi rápido para Manhattan numa sexta-feira à noite. Eles vieram a entrada pela frente e pela saída lateral. Simultaneamente, e pelos próximos 40 e poucos minutos, a sala ardente tornou-se um tipo diferente de caos controlado, depoimentos sendo colhidos, funcionários tentando manter as pessoas calmas. Um detetive se movendo. Mesa com um pequeno bloco de notas. Os homens que tinham entrado já tinham ido embora. Mas o ambiente ainda não havia se esvaziado completamente. Vitória estava terminando sua declaração. Quando ela olhou para cima e percebeu a mesa de canto perto da parede oposta era vazio. O homem com a camisa escura lisa estava parado perto do guarda-volumes, falando brevemente com um dos policiais. Acenam com a cabeça uma vez e então chegam para pegar sua jaqueta. Ele estava indo embora. Sem drama, sem demora, apenas um homem que já havia fornecido suas informações e estava pronto para ir para casa. Ela observou abotoar o seu jaqueta e se virou em direção à porta, e algo nela se moveu antes que ela tivesse. Não tomou nenhuma decisão consciente sobre isso. Ela se desculpou e se retirou da presença do detetive. E atravessou a sala. Jonathan tinha ele bateu com a mão na porta ao ouvir seu nome. Ele se virou e viu uma mulher vestida de preto. Blazer caminhando em sua direção com uma espécie de passos firmes que não deixaram muita coisa espaço para interpretação. Ele a reconheceu, não pessoalmente, mas da maneira como você reconhece alguém cujo rosto já apareceu em capas de revistas e faixas da conferência. Ele tinha visto o nome dela em um outdoor em algum lugar perto do centro da cidade. Vitória Reio. Ele conhecia bem o nome. Chega! Ele soltou a porta. Vitória agradeceu-lhe diretamente, sem rodeios. Ela contou a ele o que ele tinha feito e isso importava, isso mantinha a situação, não deve piorar, e isso ela queria que ele soubesse que havia percebido. Foi uma expressão limpa e serena de gratidão, o tipo que vinha de alguém que escolhia as palavras com cuidado e ela quis dizer o que disse. Jonathan aceitou. Ele disse isso com a mesma franqueza. Ele lhe disse que não tinha feito nada, que qualquer outra pessoa em o quarto não poderia ter feito isso, ele teria já estive em situações tensas o suficiente para saiba que o pânico geralmente era o segundo problema, não o primeiro. Vitória olhou encará-lo firmemente. Isso não é algo a maioria das pessoas sabe. Jonathan disse que tinha tido demorou muito para aprender. Ela perguntou se ele estaria disposto a ficar sentado por alguns minutos. Minutos, não como algo formal, apenas para a conversa. O detetive havia contado a todos. Eles estavam livres para sair do restaurante. Havia oferecido café aos convidados restantes. E um pedido de desculpas, e não houve nada. Um motivo específico para ficar, mas havia além disso, não há nenhum motivo específico para a pressa. Jonathan refletiu sobre isso por um momento, então tirou o casaco novamente e seguiu-a até uma mesa perto da janela. O que aconteceu nos próximos 40 minutos? Surpreendeu ambos de maneiras diferentes. Vitória esperava conduzir o conversa da maneira como ela conduzia a maioria conversas, com um objetivo claro, algumas perguntas bem colocadas e uma leitura razoável sobre a pessoa do outro lado dela nos primeiros 10 minutos. Em vez disso, ela recebeu alguém que não teve um bom desempenho. Jonathan não tentou impressioná-la, não parecia interessado em a diferença entre as suas circunstâncias e ele não preencheu o silêncio com ruído. Respondeu às suas perguntas diretamente, e quando ele não tinha uma resposta, ele disse, então. Ela perguntou a ele onde ficava esse tipo de a calma provinha da função específica. Ela observara com calma se posicionar no meio de um assalto. Ele contou a ela. Não era uma técnica.
Ele disse que trabalhou na construção civil durante a maior parte de sua vida adulta. Gerenciou equipes em canteiros de obras onde um era ruim. Essa decisão pode prejudicar alguém e isso ao longo dos anos, ele aprendeu a tratar medo da mesma forma que ele tratava os maus. O clima era real. Era um fator. Mas não foi o capataz. Você trabalhou ao redor, não através. Vitória sentou-se. Pense nisso por um momento. A maioria das pessoas deixa o medo dominou a reunião. A maioria das pessoas não teve motivos para não o fazer. Jonathan disse que não houve julgamento e foi apenas uma observação. Tom plano e uniforme que ele havia usado no meio da crise. Ela empurrou um pouco continuando a tentar localizar o objeto que ela estava realmente curioso para saber qual era. Mais difícil de nomear. Ela tinha estado no ensino médio situações de pressão ao longo de toda a sua carreira. Ela havia se sentado diante de conselhos hostis, navegou por aquisições que quase crise controlada que poderia encerrar a empresa dela. Ela não era uma pessoa que desmoronou. Mas o que ela tinha o que se viu naquela sala esta noite foi diferente. Da compostura que ela havia construído para ela mesma por mais de 15 anos. A dela era construído, deliberado, defendido. O dele era outra coisa. Jonathan pensou sobre como responder a isso. Então ele disse que ele acreditava-se que a maioria das pessoas confundia força com controle. Que eles pensavam ser poderoso significava ser aquele que decidia como as coisas aconteceram. Mas estabilidade de verdade, a tipo que resistia à pressão, não vem do controle dos resultados. Isso veio por saber quem você era quando você não conseguiu. Vitória não respondeu. Imediatamente. Ela olhou pela janela. Na rua por um momento, depois de volta para ele, e algo em sua expressão mudou ligeiramente. O tipo de mudança que acontece quando algo aterrissa em um lugar que não esperava receber isso. Ela não disse muita coisa depois disso, mas ela também não mudou de assunto. 3 semanas depois, Vitória ligou para o número. Ela tinha obtido essa informação do relatório do policial. Jonathan havia sido listado como testemunha. E suas informações de contato estavam no arquivo que sua assistente havia discretamente puxado. Ela disse a si mesma que era profissional. Cortesia. Ela estava entrando em contato sobre um projeto e ele era uma pessoa relevante. Essa foi a moldura que ela colocou em volta e ela o segurou. A Rail Systems tinha sido desenvolver uma força de trabalho comunitária iniciativa para a maior parte de um ano. Um programa criado para conectar trabalhadores desempregados e subempregados em bairros de baixa renda com comércio e treinamento, colocação profissional e curto prazo apoio financeiro. Foi real. Foi financiado e foi permanecendo inacabado porque toda vez sua equipe tentou projetar na implementação, o resultado ficou assim. Algo construído em uma sala de reuniões por pessoas que nunca precisaram disso, o que estava em de fato era exatamente isso. Vitória tinha pensou nas palavras de Jonathan mais do que uma vez nas 3 semanas desde o restaurante. Ela havia pensado neles em reuniões sobre chamadas no particular silêncio do apartamento dela tarde da noite quando o dia de trabalho terminou e o desempenho da confiança finalmente poderia sair. Ela tinha a sensação de que não estava totalmente formado, mas que ele entendia algo sobre as pessoas que este programa era supostamente servir de uma maneira que a sua nem toda a equipe. Ela explicou o projeto em termos claros, seu escopo, sua intenção, a lacuna que ela estava tentando preencher. Então ela perguntou se ele estaria disposto a consultar o lado voltado para a comunidade da implementação. Jonathan ouviu tudo. Antes de dizer qualquer coisa. Então ele lhe disse. Não. Ele não foi grosseiro. Ele explicou que tinha um emprego, uma vida, e não tenho interesse em ser o caso de alguém. Estudo ou a perspectiva do interesse humano em um comunicado de imprensa. Ele disse que não tinha nada contra o que ela estava tentando fazer, mas que está ligado a algo com um logotipo da Rail Systems não era algo ele queria. E ele não achava que fosse conseguir ajudar as pessoas que ela realmente estava tentando ajudar para alcançar qualquer um dos dois. Pessoas da classe trabalhadora. Os bairros podiam sentir o cheiro da empresa.
Programa de extensão comunitária a 2 quarteirões de distância, e a maioria deles tinha bons motivos para isso. Vitória não discutiu. Ela absorveu a informação. Agradeceu-lhe pela honestidade e desceu a ligação. Ela voltou para o escritório. E ficou com a rejeição pelo resto da vida. Da tarde. Era irritante, não porque ela não estava acostumada a ouvir isso. Não, mas porque ela sabia que ele estava certo. Ela estava prestes a conectar um produto genuíno ser humano em uma estrutura que consumiram-no e nada produziram. Ela fez o que sempre fazia, identificou um recurso e descobriu como implantá-lo. Ela nunca tinha feito isso antes. Considerou se o recurso tinha algum interesse em ser destacado. Isso a constatação a incomodou profundamente. Pelo resto da semana. O projeto lançado sem Jonathan, e fracassou. Quase imediatamente, não no sentido operacional, mas naquele que importava mais. O programa abriu suas portas. Portas em um bairro no Sul Bronx com um design profissional, facilitadores treinados no espaço e um currículo verdadeiramente sólido. Ninguém apareceu, ou melhor, apareceram poucas pessoas. A primeira semana, e depois os números caiu. E o boletim informativo da comunidade que deveria ter despertado interesse publicou um artigo de opinião. Em vez disso, um homem local que havia morado no bairro por 30 anos e que escreveu de forma clara e sem malícia que o programa parecia uma empresa rica, alugando a boa vontade da comunidade. Ele não estava. Chamar alguém de vilão. Ele estava apenas dizendo que ninguém lhes havia perguntado o que eles precisavam antes de decidir o que dar eles. O texto foi compartilhado. Então a notícia foi divulgada por um veículo de comunicação local. A notícia apareceu em uma lista de notícias corporativas. Falhas de responsabilidade social que ocorreram em uma publicação nacional de negócios. E subitamente, a força de trabalho da Rio Systems, a iniciativa estava sendo discutida em contextos que Vitória não tinha previsto e não poderia facilmente controle. Sua chefe de comunicações queria emitir uma resposta. Seu conselho cadeira, um homem chamado Robert Finn, chamado ela pessoalmente, disse-lhe que o programa estava se tornando um problema e que eles precisavam decidir se iriam reformule agressivamente a marca ou feche discretamente. Abaixe a atenção antes que vire notícia. Gerald Ashworth enviou um e-mail que era 2 frases de comprimento e conseguiu contém a frase como discutimos até mesmo embora eles nunca tivessem discutido nada sobre isso. Dave Scully, fiel ao seu estilo, disse. Nada e esperou para ver que caminho seguiria. Iria. Vitória estava sentada em seu escritório. Após o término da reunião do conselho e análise de a cidade do chão ao teto-janela. Ela havia construído sistemas de proteção contra granizo sobre 15 anos. Ela havia dificultado as coisas. Decisões. Algumas delas decisões que ela tinha orgulho de algumas coisas e de outras não. Mas ela nunca havia construído algo que falhou porque as pessoas para quem foi destinado não eram bem-vindas. Pois não havia sido consultada. Ela simplesmente tinha acabado de. Supus que ela soubesse. Era isso. Que continuava vindo à tona. A coisa que ela não conseguia empurrar para baixo novamente. Ela havia presumido, ela sabia e estava errada. E a pessoa que havia tentado lhe dizer isso tinha feito isso há 3 semanas em uma breve conversa telefônica. Ligação que ela havia apresentado sob revés e seguiu em frente. Pela primeira vez por muito tempo, Vitória Reio não sabia qual seria seu próximo passo. Não porque o caminho era muito complicado, ela tinha já naveguei por situações complicadas antes, mas porque, pela primeira vez, as ferramentas que tinham construiu tudo o que tinha. Não eram as ferramentas adequadas para o que estava em questão. Ela estava parada na beira de um problema que exigia algo que ela tinha nunca me pediram para desenvolver. E o quanto mais tempo ela ficava sentada com aquilo, mais ela entendeu que ela estava perguntando ao perguntas erradas desde o início. Não se trata apenas do projeto, mas sim do que. Ela achava que ajudar as pessoas realmente. Ela pensou em um homem em uma mesa de canto que nunca tinha tentado correr o quarto. Ela pensou no que ele tinha falou sobre força. E então ela pegou o telefone. Jonathan atendeu. Segundo toque.
Ele escutou sem interrompendo enquanto Vitória explicava o que aconteceu com o artigo de opinião. O conselho chamou os números que tinham caído a quase zero no segundo semana. Ela não disfarçou nem minimizou a situação. Ela disse a ele que o programa havia falhado. Que ela acreditava entender o porquê. E que ela estava ligando porque ela era dentre o tipo de respostas que ela sabia como para descobrir sozinha. Houve um momento silêncio na linha. Então Jonathan perguntou onde ela estava. Ela disse a ele que estava no escritório. Ele disse para ela ir embora. O escritório. Eles se encontraram em uma lanchonete em Atoria. Sua sugestão, sua bairro, nos termos dele. Vitória dirigiu ela mesma, o que era incomum. Normalmente ela tinha um carro e um motorista para qualquer coisa que exigia estar em algum lugar diferente do prédio ocupado por sua empresa. Mas isso à noite, ela entrou em seu próprio carro e pegou a ponte e encontrei estacionamento a 2 quarteirões de distância do endereço que ele havia enviado para ela por mensagem. Ela percebeu que ela estava fazendo coisas diferentes de antes, ela decidiu fazer isso e guardou a ideia. A lanchonete era o tipo de lugar que não tinha mudou muito desde os anos 80. Vinil cabines, cardápios plastificados, café que chegou sem ser solicitado. Jonathan já estava lá quando ela chegou, sentado em uma mesa perto do fundo com a xícara à sua frente, não mexendo no celular. Ela sentou-se em frente a ele e fez o pedido. Ela tomou o café e não abriu o laptop. Contou tudo para ele. Não o executivo. Versão resumida, não a versão que ela teria lhe dado o conselho, o verdadeiro versão. Ela disse a ele que acreditava sinceramente que entendia o que as pessoas daquele bairro precisavam, e que ela havia construído todo o programa a partir dessa crença sem uma vez sentado com uma única pessoa que realmente morava lá. Ela disse que não sabia se isso a tornava arrogante ou simplesmente desatento, e nesse ponto, a distinção não importava muito. Jonathan ouviu tudo. Disso com a mesma atenção constante que ele tinha dado tudo o resto desde na noite em que se conheceram. Quando ela terminou, ele não ofereceu nenhuma garantia, e ele não diga a ela que não foi culpa dela. O que foi dito foi que o problema não era o programa. O financiamento era real. A necessidade foi real. A intenção era real. O problema era a ordem das operações. Ela tinha apresentado uma solução antes dela tinha ficado tempo suficiente com o problema para realmente entenderem isso. E as pessoas, especialmente pessoas que já haviam estado no receber o que há de bom para os outros intenções anteriores, poderia dizer a diferença entre ser ajudado e sendo gerenciado. Vitória olhou para ele do outro lado da mesa. Então, como fica quando você faz isso? É o contrário. Jonathan disse isso. Parecia mais lento. Parecia menos refinado. Significava entrar em salas onde ela seria a pessoa mais deslocada estar lá e não tentar consertar isso, apenas estar sentado ali. Significava fazer perguntas que não tinham produto no final de eles. Significava aceitar que as pessoas ela estava tentando alcançar aqueles que realmente sabiam o que era o programa deveria parecer e que o trabalho dela era financiar e facilitar o que eles já entendido, não para projetá-lo para eles. Do lado de fora. Vitória virou-se. Xícara de café em suas mãos. Ela havia passado 15 anos sendo a pessoa com respostas. Ela havia sido recompensada por isso. Promovido por isso, perfilado em publicações por causa disso. A ideia de entrando em uma sala com uma pessoa que não sabia de nada e não estava a fingir o contrário parecia genuíno. Estranho para ela. Não exatamente assustador, mas profundamente desconhecida de uma forma que o ponto era esse, foi reconhecido. Ela disse a Jonathan que queria tentar. De novo. Ela disse que não estava pedindo para ele fazer isso. Colocar seu nome em alguma coisa ou aparecer em quaisquer materiais ou ser transformado em um símbolo de alguma coisa. Ela estava perguntando se ele estaria disposto a ajudá-la a entender o que ela estava realmente olhando quando ela entrou naqueles quartos para que ela não continuou fazendo a mesma tradução erro.
Ela disse que lhe pagaria por seu tempo, seja qual fosse a taxa que ele achasse que fosse justo e que se em algum momento começasse sentindo-se como ele havia descrito em o telefone, a imagem corporativa, uma imprensa narrativa, ele poderia ir embora e ela entenderia. Jonathan olhou para ela por um longo tempo. Momento. Então ele disse que pensaria sobre isso e que ele a ligaria por o fim de semana. Ele ligou para quinta-feira. A segunda versão do programa não se parecia em nada com o primeiro. Vitória começou fazendo algo que toda a sua equipe de comunicação tinham lhe dito para não fazer isso. Ela apareceu em o South Bronx sem um comunicado de imprensa, sem fotógrafo e sem uma declaração preparada. Ela entrou em contato. Por meio de um centro comunitário local que Jonathan havia apresentado-a, apresentou-se ao diretor, uma mulher chamada Patricia Owens, que havia dirigido programas para jovens e para o mercado de trabalho no bairro por mais de 20 anos, e perguntou se ela podia vir e ouvir. Patricia disse sim com uma expressão que deixou claro que ela já tinha ouvido coisas semelhantes. Ofertas anteriores e estava preparado para ser decepcionado. Vitória veio mesmo assim. Ela voltou na semana seguinte e na semana depois dessa. Ela se sentava em salas com pessoas que tinham desempregados há meses. Pessoas que tinham sido demitidos de indústrias que não existia mais de nenhuma forma reconhecível. Pessoas que já tinham tentado outros programas e os achou inúteis. Ela fez não trazer soluções para essas conversas. Ela trouxe um bloco de notas e ela permaneceu em silêncio na maior parte do tempo. O que ela ouviu não foi o que a pesquisa de sua equipe havia relatado. Tinha-lhe dito que ela ficaria sabendo. As barreiras não estavam relacionadas principalmente às habilidades. Ou acesso à formação, ou melhor, as coisas eram reais, mas eles se sentavam por baixo de algo mais fundamental. O que ela continuava ouvindo em palavras diferentes e vozes diferentes era o que as pessoas tinham parou de acreditar que o sistema era projetado pensando neles, não com raiva. A maioria das conversas eram mais silencioso que isso. Apenas um apartamento. Ceticismo acumulado ao longo de anos de programas que surgiram e desapareceram e não deixou nada permanente para trás. Jonathan veio com ela a algumas dessas primeiras ocasiões. Sessões, não como porta-voz ou um facilitador, mas como alguém que conhecia a paisagem e poderia ajudá-la a ler o que ela estava vendo. Ele ocasionalmente acrescentar algo a uma conversa, perguntar a pergunta de acompanhamento quando necessário, ou puxar para um canto depois e a ponte descobrir o que ela havia perdido. Ela foi gentil ao lidar com isso quando recebeu alguma coisa. Ele estava errado, mas nunca foi cruel. Deu correções da mesma forma que dava tudo o resto, de forma direta e sem drama. E então ele seguiu em frente. Nos seguintes dias, em 2 meses, Vitória redesenhou a estrutura completa do programa desde o início. Ela trouxe Patricia Owens para o conselho consultivo e deu a ela de fato autoridade sobre o projeto do programa, não a título cerimonial. Ela trouxe 2 outras vozes da comunidade, um homem chamado Marcus Webb, que tinha um emprego informal. Rede de encaminhamento de sua vizinhança por uma década, e uma mulher chamada Sandra Puig, que havia construído um pequeno, mas um programa eficaz de aprendizagem no negociações. Ela financiou o que lhe disseram. Era necessário, fez perguntas quando ela não entendeu algo e ficou parado. Ela mesma de volta após otimizar as coisas que não lhe cabia otimizar. O tabuleiro recuou. Robert Finn chamou o redesenho estrutural sem precedentes em um tom que deixava claro que ele não estava falando sério. Como um elogio. Ele queria métricas, cronogramas e uma narrativa clara do que o programa estava tentando realizar em linguagem que satisfaça os investidores. Vitória forneceu-lhe métricas e cronogramas. Para a narrativa. Ela lhe disse o programa estava tentando fazer o que dizia fazer. O que ia fazer era conectar pessoas com trabalho, e que se o conselho quisesse uma história mais simples do que essa, eles eram bem-vindos a financiar uma iniciativa diferente. A chamada terminou sem uma resolução completa. Mas terminou. Gerald Ashore continuou. Para enviar e-mails incompletos. Vitória continuou a lê-los, respondendo brevemente, e voltou ao trabalho. 6 meses depois daquele restaurante em Atoria, o programa colocou seus primeiros 43 participantes em estado estável emprego.
Os empregos eram em ofícios, logística e serviços municipais, não indústrias glamorosas, mas com verdadeiras vantagens. Salários e futuros reais. Patrícia Owens realizei um pequeno evento na comunidade. Do centro ao mercado. Não havia imprensa, não. Corte de fita, sistema anti-granizo na parede. Apenas uma sala cheia de pessoas. Que precisava de algo e conseguiu. E as pessoas que ajudaram a fazer isso acontecer. Acontecer. Vitória estava de pé no fundo da sala. E observou. Jonathan estava lá muito perto. A parede lateral falando com Marcus Webb sobre algo que ela não conseguia ouvir. Ele tinha a mesma aparência de quando estava no canto do quarto ardente na noite e eles se encontraram presentes atentos não fazer nada. Ela pensou em naquela noite, com mais cuidado do que ela via em muito tempo. Um assalto que durou 11 minutos. 4 homens em uma sala em pânico e uma pessoa que havia entendido algo que todos os outros na sala, incluindo ela, não percebeu que a crise não era o evento. A crise foi como as pessoas optou por responder a isso. Essa distinção era tão simples que deveria ter sido óbvio. E, no entanto, ela havia passado 15 anos construir uma carreira partindo do pressuposto de que o poder estava relacionado ao controle dos resultados. Ela tinha controle sobre muitos resultados. Ela também sentia muita falta de algumas pessoas em o processo. Ela tinha entrado no quarto ardente naquela noite como alguém que achava que entendia como o mundo funcionava. Funcionou. Ela tinha saído, não imediatamente, não tudo de uma vez, mas eventualmente como alguém que estava começando para entender o que ela não sabia. Isso não era um lugar confortável para se viver. Mas ela passou a acreditar que era mais honesto. Jonathan atravessou a sala. Em direção a ela quando o evento começou a se desenrolar, ele perguntou como ela estava. Ela disse a ele que era boa, e falava a sério. Da maneira específica e descomplicada que ela tinha aprendido observando, não como um desempenho de otimismo, mas como uma simples declaração de fato. Ela disse a ele que queria expandir o modelo para mais 2 bairros até o final do ano seguinte. Ele perguntou se ela já conversou com a Patrícia sobre isso. Disse que sim, e que Patrícia tinha pensamentos. Jonathan disse que aquilo soava estava correto e ele estaria disponível. Se precisassem dele. Ele não disse isso como um compromisso. Ele disse isso como se fosse. Sim, era. Um homem que ajudou porque valia a pena ajudar e quem continuaria a comparecer enquanto o trabalho permanecesse verdadeiro. Essa era a única condição que ele tinha. Nunca colocado em nada disso. Não. Reconhecimento, não um título, não um assento em qualquer mesa, apenas que o objeto que estava sendo construído era que realmente valesse a pena construir. Vitória aparecia lá fora, no quarto, Patrícia conversando com uma mulher perto da porta em Marcos rindo em algo com um homem que ela não reconhecera como um sem glamour, evidência de algo funcionando e entendida pela primeira vez em sua carreira que ela não havia construído. Ela tinha financiado e ela tinha saído do caminho. E essa era uma forma de contribuição que ela ainda estava aprendendo a valor. Era menor do que o que ela costumava ser. Também era mais sólido. Às vezes, a lição de que você mais precisa é aquela que você mais precisa aprender. Não vem de uma sala de reuniões ou de um mentor ou palco de conferência. Às vezes te encontra no restaurante onde você quase não foi, em um homem que você quase não foi, percebe em 11 minutos de caos que acabou sendo o espelho mais nítido. Você já tinha investigado. Ela quase tinha perdido completamente. O assalto durou 11 minutos. Isso foi quanto tempo levou para 4 homens armados entrar na sala ardente, uma das dos restaurantes mais exclusivos de Manhattan, e reduzir uma sala cheia de poderosos. As pessoas ficaram em estado de puro pânico. COR pressionados contra as paredes. Investidores cobriram os rostos. Uma mulher em um vestido de grife estava chorando em seu pescoço. Telefone. Mas no canto mais distante na sala, um homem nunca se mexia, nunca. Ele estremeceu. Ficou ali sentado, observando. Calmo de uma forma que não parecia negação ou choque. Parecia que experiência.
Victoria Hale o notou imediatamente. E ela não conseguia desviar o olhar. Jonathan Reed não tinha planos de estar em Manhattan naquela noite. Ele tinha planejado ir direto para casa depois do trabalho, trocar de roupa suas calças jeans empoeiradas e pedir alguma coisa do restaurante tailandês a 2 quarteirões do dele. Apartamento no Queens. Esse tinha sido o planejo a maior parte da sua vida. Mantenha as coisas simples, mantenha as coisas sob controle e não peça mais do que o dia ofereceu. Já te dando. Mas um colega de trabalho entregou-lhe um cartão presente para o Ardenden. Quarto a 6 meses, disse-lhe para usá-lo antes que expirasse, e Jonathan o tivesse guardado. Adiar até a data de vencimento faltavam 3 dias. Lá estava ele, sentado sozinho em uma mesa de canto perto da parede oposta, vestindo a camisa mais limpa que ele possuía, segurando uma cardápio que não tinha preços listados. Ele havia percebido imediatamente que não. Preços? O tipo de lugar onde se você precisava perguntar, provavelmente não deveria. Ali. Ele quase foi embora. Em vez disso, ele pediu bife e um copo de água. E decidiu que uma noite de elegância desconfortável não ia acontecer. Matthew. O quarto ardente era do tipo de um lugar que parecia ter sido projetado para lembrar você, da sua própria pequenez. Os tetos eram altos, a iluminação era fraca e dourada, e cada mesa parecia manter uma conversa que valesse mais do que o salário mensal da maioria das pessoas. Jonathan não ignorava a lacuna. Ele conseguia ler o ambiente. Ele havia passado anos suficientes em construção, gerenciando equipes, leitura de locais de trabalho, descobrindo que estava prestes a dar errado antes disso. Fez. Para saber como absorver um espaço sem chamar a atenção para si mesmo. Ele comeu seu bife. Observou a sala. Ele era reservado. Victoria Hale era sentada a 3 mesas de distância, e ela não olhou uma única vez na direção dele. Estava no meio de uma conversa com 2 homens do outro lado dela, ambos eles inclinando-se para a frente da maneira que as pessoas eles se inclinam quando querem alguma coisa, mas são tentando fingir que não. Ela usava um blazer preto e tinha um tipo de postura que não foi treinado. Foi construído sobre anos sendo a pessoa na sala que outros recorriam quando algo era preciso decidir. Ela era CEO da Hale Systems, uma das empresas de crescimento mais rápido. Empresas de software empresarial no país. E ela não tinha chegado lá até ser sentimental em relação a qualquer coisa. A reunião estava demorando muito. Um dos investidores, um homem de ombros largos chamado Gerald Ashworth, continuava voltando ao assunto. O mesmo se aplica ao trimestre. Projeções, e Victoria ela respondeu a pergunta 2 vezes. Respondi pela 3ª vez. As mesmas palavras, mesmo tom sem deixar transparecer sua expressão. Mudança. O segundo investidor, mais jovem. Um homem chamado Davis Cole estava digitando algo no celular dele debaixo da mesa e fingindo que não estava. Victoria ela percebia. Ela sempre percebia. Isso era. Quando a porta da frente do quarto ardente abriu com tanta força que bateu na parede. Atrás dela. 4 homens entraram. Eles não estavam vestidos para o jantar. Eles se mudaram. Rápido, separando-se imediatamente também, em direção à frente. Um cobrindo a lateral. Saída, ficando um perto da entrada. O homem à frente levantou a voz e disse: todos na sala devem permanecer onde estavam. Ele estava segurando algo. O quarto entendeu o que era sem precisar olhar com muita atenção. O que aconteceu em seguida? Foi imediato e desagradável. Um homem, 2 mesas. Derrubou a cadeira e começou gritando. Uma mulher perto da janela. Pegou a bolsa e tentou se mover em direção à cozinha e um dos homens armados cortou ela se afastou. Vozes começaram a se acumular sobre ela. Uns dos outros. Pessoas exigindo explicações. Pessoas implorando a outras pessoas discutindo entre si sobre o que fazer. Faça. Um servidor deixou cair algo no de volta, e o som disso batendo no chão fez com que 3 pessoas se abaixassem para passar por baixo. Suas mesas. A sala estava se desfazendo.
Rápido, e os homens que tinham entrado pareciam estar contando exatamente com isso. Vitória não gritou. Ela não pato. Ela tirou o telefone de Davis de sua mão antes que ele pudesse fazer alguma coisa e isso mataria todos eles, configure isso. Com o rosto virado para baixo sobre a mesa, e olhou em frente. Gerald empalideceu e estava agarrando a borda da toalha de mesa como se fosse um corrimão. Ela disse a ele. Silenciosamente, colocar as mãos espalmadas sobre a mesa e pare de se mexer. Ele parou. Do outro lado da sala, ela podia ver que a maioria das pessoas estavam fazendo coisas erradas, eles estão se mexendo quando deveriam estar conversando. Quando deveriam estar quietos, fazendo eles mesmos se metem em problemas em vez de móveis. E então ela reparou no homem. No canto, aquele que ela mal tinha registrado antes daquele na planície camisa escura, sentado sozinho. Ele não tinha. Ele se moveu. Ele também não estava congelado. Lá havia uma diferença. E Vitória ela entendeu no momento em que viu. Pessoas congeladas prenderam a respiração e olhava fixamente para o chão. Este homem estava respirando de forma constante, com as mãos apoiadas em a mesa, seus olhos percorrendo a sala em um padrão lento e deliberado. Ele estava analisando a situação. Jonathan tinha avaliou-o nos primeiros 30 segundos. Os homens não eram profissionais. Profissionais não falavam tanto assim. Não deixaram o caos se acumular por tanto tempo. Eles procuravam-se carteiras, joias e celulares. E eles queriam sair. Quanto mais tempo o quarto, quanto mais tempo isso levasse, mais caótico permanecia. E quanto maiores as chances de alguém ele fez algo irreversível. Ele podia ver. É um prédio. O homem de terno cinza. Perto do centro da sala estava tremendo e murmurando, ficando mais alto, trabalhando ele em direção a algo que estava indo para chamar a atenção. 2 mesas acima alguém estava chorando tanto que começou hiperventilação. Jonathan compreendeu que às vezes a coisa mais perigosa em uma crise não era a própria ameaça. Era a maneira como as pessoas respondeu à ameaça. Ele não falou em voz alta. Dizer em voz alta teria sido errado. Ele baixou o tom de voz e até o mesmo tom que ele usava em um canteiro de obras quando uma situação estava prestes a sair do controle. E alguém precisava pisar no freio. Sem causar alarde. Ele disse ao homem. Com o terno cinza para respirar. Ele disse isso. Como se fosse a coisa mais razoável em um mundo, como se ele estivesse comentando sobre o tempo. Então ele contou para a mulher que estava hiperventilando para olhar para ele, e quando ela o fez, ele sustentou o olhar dela e respirou lenta e deliberadamente, e ela seguiu sem saber que estava fazendo isso. Ele disse à mesa mais próxima de para que ele colocasse os telefones deles na mesa e suas mãos onde os homens podiam ver eles o fizeram, e eles o fizeram sem questionar. Ele não tentou ser um herói. Ele não levante-se ou faça um movimento em direção aos armados. Homens ou tentar sinalizar para alguém. Ele simplesmente continuou falando baixo e firme, redirecionando a energia no ambiente vinda do pânico em direção a algo mais próximo da quietude. Uma frase de cada vez, uma pessoa de cada vez. Tempo. Durou 11 minutos. Quando foi acabou e os homens se foram, e as sirenes já estavam soando. Rua, o quarto permaneceu silencioso por um momento mais longo do que o necessário. Não fora de choque, mas como o coletivo suspiro de quem acabava de perceber eles ainda estavam intactos. Vitória sentou-se. Com as mãos espalmadas sobre a mesa e olhou para o homem do outro lado da sala. Canto. Ele já estava olhando para algum lugar. Caso contrário, verificar como estava a mulher que havia sido hiperventilando, certificando-se de que ela estava firme. Ele não parecia satisfeito com ele mesmo. Ele não parecia alguém esperando ser notado. Ele apenas olhou como um homem que fez o que precisava ser feito já estava terminado e passando para o próximo passo. Em seguida, ela não sabia o nome dele. Ela não sabia nada sobre ele. Mas ela sabia com tamanha precisão. De alguém que passou 15 anos lendo as pessoas que ela estava olhando para um tipo de força que ela jamais imaginara. Para avaliar antes.
A polícia chegou em menos de 4 minutos, o que foi rápido para Manhattan numa sexta-feira à noite. Eles vieram entrada pela frente e pela saída lateral. Simultaneamente, e pelos próximos 40 e poucos minutos, a sala ardente tornou-se um tipo diferente de caos controlado, depoimentos sendo colhidos, funcionários tentando manter as pessoas calmas. Um detetive se movendo. Mesa com um pequeno bloco de notas. Os homens que tinham entrado já tinham ido embora. Mas o ambiente ainda não havia se esvaziado completamente. Vitória estava terminando sua declaração. Quando ela olhou para cima e percebeu mesa de canto perto da parede oposta era vazio. O homem com a camisa escura lisa estava parado perto do guarda-volumes, falando brevemente com um dos policiais. Acenam com a cabeça uma vez e então chegam para pegar sua jaqueta. Ele estava indo embora. Sem drama, sem demora, apenas um homem que já havia fornecido suas informações e estava pronto para ir para casa. Ela observou abotoar o seu jaqueta e se virou em direção à porta, e algo nela se moveu antes que ela tivesse. Não tomou nenhuma decisão consciente sobre isso. Ela se desculpou e se retirou da presença do detetive. E atravessou a sala. Jonathan tinha ele bateu com a mão na porta ao ouvir seu nome. Ele se virou e viu uma mulher vestida de preto. Blazer caminhando em sua direção com uma espécie de passos firmes que não deixaram muita coisa espaço para interpretação. Ele a reconheceu, não pessoalmente, mas da maneira como você reconhece alguém cujo rosto já apareceu em capas de revistas e faixas da conferência. Ele tinha visto o nome dela em um outdoor em algum lugar perto do centro da cidade. Vitória Reio. Ele conhecia bem o nome. Chega! Ele soltou a porta. Vitória agradeceu-lhe diretamente, sem rodeios. Ela contou a ele o que ele tinha feito e nisso importava, isso mantinha a situação, não deve piorar, e isso ela queria que ele soubesse que havia percebido. Foi uma expressão limpa e serena de gratidão, o tipo que vinha de alguém que escolhia as palavras com cuidado e ela quis dizer o que disse. Jonathan aceitou. Ele disse isso com a mesma franqueza. Ele lhe disse que não tinha feito nada, que qualquer outra pessoa em o quarto não poderia ter feito isso, ele teria já estive em situações tensas o suficiente para saiba que o pânico geralmente era o segundo problema, não o primeiro. Vitória olhou encará-lo firmemente. Isso não é algo a maioria das pessoas sabe. Jonathan disse que tinha tido demorou muito para aprender. Ela perguntou se ele estaria disposto a ficar sentado por alguns minutos. Minutos. Não como algo formal, apenas para a conversa. O detetive havia contado a todos. Eles estavam livres para sair do restaurante. Havia oferecido café aos convidados restantes. E um pedido de desculpas, e não houve nada. Um motivo específico para ficar, mas havia além disso, não há nenhum motivo específico para a pressa. Jonathan refletiu sobre isso por um momento, então tirou o casaco novamente e seguiu-a até uma mesa perto da janela. O que aconteceu nos próximos 40 minutos? Surpreendeu ambos de maneiras diferentes. Vitória esperava conduzir a conversa da maneira como ela conduzia a maioria conversas, com um objetivo claro, algumas perguntas bem colocadas e uma leitura razoável sobre a pessoa do outro lado dela nos primeiros 10 minutos. Em vez disso, ela recebeu alguém que não teve um bom desempenho. Jonathan não tentou impressioná-la, não parecia interessado em a diferença entre as suas circunstâncias e ele não preencheu o silêncio com ruído. Respondeu às suas perguntas diretamente, e quando ele não tinha uma resposta, ele disse, então. Ela perguntou a ele onde ficava esse tipo de a calma provinha da função específica. Ela observara com calma se posicionar no meio de um assalto. Ele contou a ela. Não era uma técnica. Ele disse que tinha trabalhou na construção civil durante a maior parte de sua vida adulta. Gerenciou equipes em canteiros de obras onde era ruim. Essa decisão pode prejudicar alguém e isso ao longo dos anos, ele aprendeu a tratar medo da mesma forma que ele tratava os maus. O clima era real. Era um fator. Mas não foi o capataz. Você trabalhou ao redor, não através. Vitória sentou-se. Pense nisso por um momento. A maioria das pessoas deixa o medo dominou a reunião. A maioria das pessoas não teve motivos para não o fazer.
Jonathan disse que não houve julgamento e foi apenas uma observação. Tom plano e uniforme que ele havia usado no meio da crise. Ela empurrou um pouco, continuando a tentar localizar o objeto que ela estava realmente curioso para saber qual era. Mais difícil de nomear. Ela tinha estado no ensino médio situações de pressão ao longo de toda a sua carreira. Ela havia se sentado diante de conselhos hostis, navegou por aquisições que quase crise controlada que poderia encerrar a empresa dela. Ela não era uma pessoa que desmoronou. Mas o que ela tinha, o que se viu naquela sala esta noite foi diferente. Da compostura que ela havia construído para ela mesma por mais de 15 anos. A dela era construído, deliberado, defendido. O dele era outra coisa. Jonathan pensou sobre como responder a isso. Então ele disse que ele acreditava-se que a maioria das pessoas confundia a força com o controle. Que eles pensavam ser poderoso significava ser aquele que decidia como as coisas aconteceram. Mas estabilidade de verdade, a tipo que resistia à pressão, não vem do controle dos resultados. Isso veio por saber quem você era quando você não conseguiu. Vitória não respondeu. Imediatamente. Ela olhou pela janela. Na rua por um momento, depois de volta para ele, e algo em sua expressão mudou ligeiramente. O tipo de mudança que acontece quando algo aterrissa em um lugar que não esperava receber isso. Ela não disse muita coisa depois disso, mas ela também não mudou de assunto. 3 semanas depois, Vitória ligou para o número. Ela tinha obtido essa informação do relatório do policial. Jonathan havia sido listado como testemunha. E suas informações de contato estavam no arquivo que sua assistente havia discretamente puxado. Ela disse a si mesma que era profissional. Cortesia. Ela estava entrando em contato sobre um projeto e ele era uma pessoa relevante. Essa foi a moldura que ela colocou em volta e ela o segurou. A Rail Systems tinha sido desenvolver uma força de trabalho comunitária iniciativa para a maior parte de um ano. Um programa criado para conectar trabalhadores desempregados e subempregados em bairros de baixa renda com comércio, treinamento, colocação profissional e curto prazo apoio financeiro. Foi real. Foi financiado e foi permanecendo inacabado porque toda vez sua equipe tentou projetar-o na implementação, o resultado ficou assim, algo construído em uma sala de reuniões por pessoas que nunca precisaram disso, o que estava em de fato era exatamente isso. Vitória tinha pensou nas palavras de Jonathan mais do que uma vez nas 3 semanas desde o restaurante. Ela havia pensado neles em reuniões sobre chamadas no particular silêncio do apartamento dela tarde da noite quando o dia de trabalho terminou e o desempenho da confiança finalmente poderia sair. Ela tinha a sensação de que não estava totalmente formado, mas que ele entendia algo sobre as pessoas que este programa era supostamente servir de uma maneira que a sua nem toda a equipe. Ela explicou o projeto em termos claros, seu escopo, sua intenção, a lacuna que ela estava tentando preencher. Então ela perguntou se ele estaria disposto a consultar o lado voltado para a comunidade da implementação. Jonathan ouviu tudo. Antes de dizer qualquer coisa. Então ele lhe disse. Não. Ele não foi grosseiro. Ele explicou que tinha um emprego, uma vida, e não tem interesse em ser o caso de alguém. Estudou a perspectiva do interesse humano em um comunicado de imprensa. Ele disse que não tinha nada contra o que ela estava tentando fazer, mas que está ligado a algo com um logotipo da Rail Systems não era algo ele queria. E ele não achava que fosse conseguir ajudar as pessoas que ela realmente estava tentando ajudar para alcançar qualquer um dos dois. Pessoas da classe trabalhadora. Os bairros podiam sentir o cheiro da empresa. Programa de extensão comunitária a 2 quarteirões de distância, e a maioria deles tinha bons motivos para isso. Vitória não discutiu. Ela absorveu a informação. Agradeceu-lhe pela honestidade e desceu a ligação. Ela voltou para o escritório. E ficou com a rejeição pelo resto da vida. Da tarde. Era irritante, não porque ela não estava acostumada a ouvir isso. Não, mas porque ela sabia que ele estava certo. Ela estava prestes a conectar um produto genuíno ser humano em uma estrutura que consumiram-no e nada produziram. Ela fez o que sempre fazia, identificou um recurso e descobriu como implantá-lo. Ela nunca tinha feito isso antes.
Considerou se o recurso tinha algum interesse em ser destacado. A constatação a incomodou profundamente. Pelo resto da semana, o projeto lançado sem Jonathan, e fracassou. Quase imediatamente, não no sentido operacional, mas naquele que importava mais. O programa abriu suas portas. Portas em um bairro no Sul Bronx com um design profissional, facilitadores treinados no espaço e um currículo verdadeiramente sólido. Ninguém apareceu, ou melhor, apareceram poucas pessoas. A primeira semana, e depois os números caiu. E o boletim informativo da comunidade, que deveria ter despertado interesse, publicou um artigo de opinião. Em vez disso, um homem local que havia morado no bairro por 30 anos e que escreveu de forma clara e sem malícia que o programa parecia uma empresa rica, alugando a boa vontade da comunidade. Ele não estava. Chamar alguém de vilão. Ele estava apenas dizendo que ninguém lhes havia perguntado o que eles precisavam antes de decidir o que dar eles. O texto foi compartilhado. Então a notícia foi divulgada por um veículo de comunicação local. A notícia apareceu em uma lista de notícias corporativas. Falhas de responsabilidade social que ocorreram em uma publicação nacional de negócios. E subitamente, a força de trabalho da Rio Systems. A iniciativa estava sendo discutida em contextos que Vitória não tinha previsto e não poderia facilmente controle. Sua chefe de comunicações queria emitir uma resposta. Seu conselho cadeira, um homem chamado Robert Finn, chamado ela pessoalmente, disse-lhe que o programa estava se tornando um problema e que eles precisavam decidir se iriam reformule agressivamente a marca ou feche discretamente. Abafasse a situação antes que se tornasse notícia. Gerald Ashworth enviou um e-mail que era 2 frases de comprimento e conseguiu contém a frase "como discutimos", até mesmo embora eles nunca tivessem discutido nada sobre isso. Dave Scully, fiel ao seu estilo, disse nada e esperou para ver que caminho seguiria. Iria. Vitória estava sentada em seu escritório. Após o término da reunião do conselho e análise de acidez do chão ao teto janela. Ela havia construído sistemas de proteção contra granizo sobre 15 anos. Ela havia dificultado as coisas. Decisões. Algumas delas decisões que ela tinha orgulho de algumas coisas e de outras não. Mas ela nunca havia construído algo que falhou porque as pessoas para quem foi destinado não eram bem-vindas. Pois não havia sido consultada. Ela simplesmente tinha acabado de. Supus que ela soubesse. Era isso. Que continuava vindo à tona. A coisa que ela não conseguia empurrar para baixo novamente. Ela havia presumido, ela sabia e estava errada. E a pessoa que havia tentado lhe dizer isso tinha feito isso há 3 semanas em uma breve conversa telefônica. Ligação que ela havia apresentado sob revés e seguiu em frente. Pela primeira vez por muito tempo, Vitória Hale não sabia qual seria seu próximo passo. Não porque o caminho era muito complicado, ela já naveguei por situações complicadas antes, mas porque, pela primeira vez, as ferramentas que tinham construiu tudo o que tinha. Não eram as ferramentas adequadas para o que estava em questão. Ela estava parada na beira de um problema que exigia algo que ela nunca me pediram para desenvolver. E o quanto mais tempo ela ficava sentada com aquilo, mais ela entendeu que ela estava perguntando ao perguntas erradas desde o início. Não se trata apenas do projeto, mas sim do que. Ela achava que ajudar as pessoas realmente. Ela pensou em um homem em uma mesa de canto que nunca tinha tentado correr o quarto. Ela pensou no que ele falou sobre força. E então ela pegou o telefone. Jonathan atendeu. Segundo toque. Ele escutou sem interrompendo enquanto Vitória explicava o que aconteceu com o artigo de opinião. O conselho chamou os números que tinham caído a quase zero no segundo semana. Ela não disfarçou nem minimizou a situação. Ela disse a ele que o programa havia falhado. Que ela acreditava entender o porquê. E que ela estava ligando porque ela era dentre o tipo de respostas que ela sabia como para descobrir sozinha. Houve um momento silêncio na linha. Então Jonathan perguntou onde ela estava. Ela disse a ele que estava no escritório. Ele disse para ela ir embora. O escritório. Eles se encontraram em uma lanchonete em Atoria. Sua sugestão, sua bairro, nos termos dele. Vitória dirigiu ela mesma, o que era incomum.
Normalmente ela tinha um carro e um motorista para qualquer coisa que exigia estar em algum lugar diferente do prédio ocupado por sua empresa. Mas isso à noite, ela entrou em seu próprio carro e pegou a ponte e encontrou estacionamento a 2 quarteirões de distância do endereço que ele havia enviado para ela por mensagem. Ela percebeu que ela estava fazendo coisas diferentes de antes. Ela decidiu fazer isso e guardou a ideia. A lanchonete era o tipo de lugar que não tinha mudou muito desde os anos 80. Vinil cabines, cardápios plastificados, café que chegou sem ser solicitado. Jonathan já estava lá quando ela chegou, sentado em uma mesa perto do fundo com a xícara à sua frente, não mexendo no celular. Ela sentou-se em frente a ele e fez o pedido. Ela tomou o café e não abriu o laptop. Contou tudo para ele. Não o executivo. Versão resumida, não a versão que ela teria lhe dado o conselho, o verdadeiro versão. Ela disse a ele que acreditava sinceramente que entendia o que as pessoas daquele bairro precisavam, e que ela havia construído todo o programa a partir dessa crença sem uma vez sentado com uma única pessoa que realmente morava lá. Ela disse que não sabia se isso a tornava arrogante ou simplesmente desatento, e nesse ponto, a distinção não importava muito. Jonathan ouviu tudo. Disso com a mesma atenção constante que ele tinha dado tudo o resto desde na noite em que se conheceram. Quando ela terminou, ele não ofereceu nenhuma garantia, e ele não diga a ela que não foi culpa dela. O que foi dito foi que o problema não era o programa. O financiamento era real. A necessidade foi real. A intenção era real. O problema era a ordem das operações. Ela tinha apresentado uma solução antes dela tinha ficado tempo suficiente com o problema para realmente entendem isso. E as pessoas, especialmente pessoas que já haviam estado no receber o que há de bom para os outros intenções anteriores, poderia dizer a diferença entre ser ajudado e sendo gerenciado. Vitória olhou para ele do outro lado da mesa. Então, como fica quando você faz isso? É o contrário. Jonathan disse isso. Parecia mais lento. Parecia menos refinado. Significava entrar em salas onde ela seria a pessoa mais deslocada estar lá e não tentar consertar isso, apenas estar sentado ali. Significava fazer perguntas que não tinham produto no final de eles. Significava aceitar que as pessoas ela estava tentando alcançar aqueles que realmente sabiam o que era o programa deveria parecer e que o trabalho dela era financiar e facilitar o que eles já entendido, não para projetá-lo para eles. Do lado de fora. Vitória virou-se. Xícara de café em suas mãos. Ela havia passado 15 anos sendo a pessoa com respostas. Ela havia sido recompensada por isso. Promovido por isso, perfilado em publicações por causa disso. A ideia de entrando em uma sala com uma pessoa que não sabia de nada e não estava a fingir o contrário parecia genuíno. Estranho para ela. Não exatamente assustador, mas profundamente desconhecida de uma forma que o ponto era esse, foi reconhecido. Ela disse a Jonathan que queria tentar. De novo. Ela disse que não estava pedindo para ele fazer isso. Colocar seu nome em alguma coisa ou aparecer em quaisquer materiais ou ser transformado em um símbolo de alguma coisa. Ela estava perguntando se ele estaria disposto a ajudá-la a entender o que ela estava realmente olhando quando ela entrou naqueles quartos para que ela não continuou fazendo a mesma tradução erro. Ela disse que lhe pagaria por seu tempo, seja qual fosse a taxa que ele achasse que fosse justo e que se em algum momento começasse sentindo-se como ele havia descrito em o telefone, a imagem corporativa, uma imprensa narrativa, ele poderia ir embora e ela entenderia. Jonathan olhou para ela por um longo tempo. Momento. Então ele disse que pensaria sobre isso e que ele a ligaria por o fim de semana. Ele ligou para quinta-feira. A segunda versão do programa não se parecia em nada com o primeiro. Vitória começou fazendo algo que toda a sua equipe de comunicação tinham lhe dito para não fazer isso. Ela apareceu em um South Bronx sem um comunicado de imprensa, sem fotógrafo e sem uma declaração preparada. Ela entrou em contato. Por meio de um centro comunitário local que Jonathan havia apresentado-a, apresentou-se ao diretor, uma mulher chamada Patricia Owens, que havia dirigido programas para jovens e para o mercado de trabalho no bairro por mais de 20 anos, e perguntou se ela podia vir e ouvir.
Patrícia disse sim com uma expressão que deixou claro que ela já tinha ouvido coisas semelhantes. Ofertas anteriores e estava preparado para ser decepcionado. Vitória veio mesmo assim. Ela voltou na semana seguinte e na semana depois dessa. Ela se sentava em salas com pessoas que tinham desempregados há meses. Pessoas que tinham sido demitidos de indústrias que não existia mais de nenhuma forma reconhecível. Pessoas que já tinham tentado outros programas e os achou inúteis. Ela fez não trazer soluções para essas conversas. Ela trouxe um bloco de notas e ela permaneceu em silêncio na maior parte do tempo. O que ela ouviu não foi o que a pesquisa de sua equipe havia relatado. Tinha-lhe dito que ela ficaria sabendo. As barreiras não estavam relacionadas principalmente às habilidades ou acesso à formação, ou melhor, as coisas eram reais, mas eles se sentavam por baixo de algo mais fundamental. O que ela continuava ouvindo em palavras diferentes e vozes diferentes era o que as pessoas tinham parou de acreditar que o sistema era projetado pensando neles, não com raiva. A maioria das conversas eram mais silencioso que isso. Apenas um apartamento. Ceticismo acumulado ao longo de anos de programas que surgiram e desapareceram e não deixou nada permanente para trás. Jonathan veio com ela a algumas dessas primeiras ocasiões. Sessões, não como porta-voz ou um facilitador, mas como alguém que conhecia o paisagem e poderia ajudá-la a ler o que ela estava vendo. Ele ocasionalmente acrescentar algo a uma conversa, perguntar a pergunta de acompanhamento quando necessário, ou puxar para um canto depois e a ponte descobrir o que ela havia perdido. Ela foi gentil ao lidar com isso quando recebeu alguma coisa. Ele estava errado, mas nunca foi cruel. Deu correções da mesma forma que dava tudo o resto, de forma direta e sem drama. E então ele seguiu em frente. Nos seguintes dias, em 2 meses, Vitória redesenhou a estrutura completa do programa desde o início. Ela trouxe Patrícia Owens para o conselho consultivo e deu a ela de fato autoridade sobre o projeto do programa, não a título cerimonial. Ela trouxe 2 outras vozes da comunidade, um homem chamado Marcus Webb, que tinha um emprego informal, rede de encaminhamento de sua vizinhança por uma década, e uma mulher chamada Sandra Puig, que havia construído um pequeno, mas um programa eficaz de aprendizagem no negociações. Ela financiou o que lhe disseram. Era necessário, fez perguntas quando ela não entendeu algo e ficou parado. Ela mesma de volta após otimizar as coisas que não lhe cabia otimizar. O tabuleiro recuou. Robert Finn chamou o redesenho estrutural sem precedentes em um tom que deixava claro que ele não estava falando sério. Como um elogio. Ele queria métricas, cronogramas e uma narrativa clara do que o programa estava tentando realizar em linguagem que satisfaça os investidores. Vitória forneceu-lhe métricas e cronogramas. Para a narrativa. Ela lhe disse o programa estava tentando fazer o que dizia fazer. O que ia fazer era conectar pessoas com trabalho, e que se o conselho quisesse uma história mais simples do que essa, eles eram bem-vindos a financiar uma iniciativa diferente. A chamada terminou sem uma resolução completa. Mas terminou. Gerald Ashore continuou. Para enviar e-mails incompletos. Vitória continuou a lê-los, respondendo brevemente, e voltou ao trabalho. 6 meses depois daquele restaurante em Atoria, o programa colocou seus primeiros 43 participantes em estado estável emprego. Os empregos eram em ofícios, logística e serviços municipais, não indústrias glamourosas, mas com verdadeiras vantagens. Salários e futuros reais. Patrícia Owens realizei um pequeno evento na comunidade. Do centro ao mercado. Não havia imprensa, não. Corte de fita, sistema anti-granizo na parede. Apenas uma sala cheia de pessoas. Que precisava de algo e conseguiu. E as pessoas que ajudaram a fazer isso acontecer. Acontecer. Vitória estava de pé no fundo da sala. E observou. Jonathan estava lá muito perto. A parede lateral falando com Marcus Webb sobre algo que ela não conseguia ouvir. Ele tinha a mesma aparência de quando estava no canto do quarto ardente na noite e eles se encontraram presentes atentos não fazer nada. Ela pensou em naquela noite, com mais cuidado do que ela via em muito tempo. Um assalto que durou 11 minutos.
4 homens em uma sala em pânico e uma pessoa que havia entendido algo que todos os outros na sala, incluindo ela, não percebeu que a crise não era o evento. A crise foi como as pessoas optou por responder a isso. Essa distinção era tão simples que deveria ter sido óbvio. E, no entanto, ela havia passado 15 anos construir uma carreira partindo do pressuposto de que o poder estava relacionado ao controle dos resultados. Ela tinha controle sobre muitos resultados. Ela também sentia muita falta de algumas pessoas em o processo. Ela tinha entrado no quarto ardente naquela noite como alguém que achava que entendia como o mundo funcionava. Funcionou. Ela tinha saído, não imediatamente, não tudo de uma vez, mas eventualmente como alguém que estava começando para entender o que ela não sabia. Isso não era um lugar confortável para se viver. Mas ela passou a acreditar que era mais honesto. Jonathan atravessou a sala. Em direção a ela quando o evento começou a se desenrolar, ele perguntou como ela estava. Ela disse a ele que era boa, e falava a sério. Da maneira específica e descomplicada que ela tinha aprendido observando, não como um desempenho de otimismo, mas como uma simples declaração de fato. Ela disse a ele que queria expandir o modelo para mais 2 bairros até o final do ano seguinte. Ele perguntou se ela já conversou com a Patrícia sobre isso. Disse que sim, e que Patrícia tinha pensamentos. Jonathan disse que aquilo soava estava correto e ele estaria disponível se precisassem dele. Ele não disse isso como um compromisso. Ele disse isso como se fosse. Sim, era um homem que ajudou porque valia a pena ajudar e quem continuaria a comparecer enquanto o trabalho permanecesse verdadeiro. Essa era a única condição que ele tinha. Nunca colocado em nada disso. Não reconhecimento, não um título, não um assento em qualquer mesa, apenas que o objeto que estava sendo construído era que realmente valesse a pena construir. Vitória aparecia lá fora, no quarto, Patrícia conversando com uma mulher perto da porta em Marcos rindo em algo com um homem que ela não reconhecera comum sem glamour, evidência de algo funcionando e entendida pela primeira vez em sua carreira que ela não havia construído. Ela tinha financiado e ela tinha saído do caminho. E essa era uma forma de contribuição que ela ainda estava aprendendo a valor. Era menor do que o que ela costumava ser. Também era mais sólido. Às vezes, a lição de que você mais precisa é aquela que você mais precisa aprender. Não vem de uma sala de reuniões ou de um mentor ou palco de conferência. Às vezes te encontra no restaurante onde você quase não foi, em um homem que você quase não foi, percebe em 11 minutos de caos que acabou sendo o espelho mais nítido. Você já tinha investigado. Ela quase tinha perdido completamente. O assalto durou 11 minutos. Isso foi quanto tempo levou para 4 homens armados entrar na sala ardente, uma das dos restaurantes mais exclusivos de Manhattan, e reduzir uma sala cheia de poderosos. As pessoas ficaram em estado de puro pânico. COR pressionados contra as paredes. Investidores cobriram os rostos. Uma mulher em um vestido de grife estava chorando em seu pescoço. Telefone. Mas no canto mais distante na sala, um homem nunca se mexia, nunca. Ele estremeceu. Ficou ali sentado, observando. Calmo de uma forma que não parecia negação ou choque. Parecia que experiência. Vitória Rey o notou imediatamente. E ela não conseguia desviar o olhar. Jonathan Reed não tinha planos de estar em Manhattan naquela noite. Ele tinha planejado ir direto para casa depois do trabalho, trocar de roupa suas calças jeans empoeiradas, e pedir alguma coisa do restaurante tailandês a 2 quarteirões do dele. Apartamento no Queens. Esse tinha sido o planejo a maior parte da sua vida. Mantenha as coisas simples, mantenha as coisas sob controle e não peça mais do que o dia ofereceu. Já te dando. Mas um colega de trabalho entregou-lhe um cartão presente para o Ardenden. Quarto a 6 meses, disse-lhe para usá-lo antes que expirasse, e Jonathan o tivesse guardado. Adiar até a data de vencimento faltavam 3 dias. Lá estava ele, sentado sozinho em uma mesa de canto perto da parede oposta, vestindo a camisa mais limpa que ele possuía, segurando uma cardápio que não tinha preços listados. Ele havia percebido imediatamente que não. Preços.
O tipo de lugar onde se você precisava perguntar, provavelmente não deveria. Ali. Ele quase foi embora. Em vez disso, ele pediu bife e um copo de água. E decidiu que uma noite de elegância desconfortável não ia acontecer. Matthew. O quarto ardente era do tipo de um lugar que parecia ter sido projetado para lembrar você, da sua própria pequenez. Os tetos eram altos, a iluminação era fraca e dourada, e cada mesa parecia manter uma conversa que valesse mais do que o salário mensal da maioria das pessoas. Jonathan não ignorava a lacuna. Ele conseguia ler o ambiente. Ele havia passado anos suficientes em construção, gerenciando equipes, leitura de locais de trabalho, descobrindo que estava prestes a dar errado antes disso. Fez. Para saber como absorver um espaço sem chamar a atenção para si mesmo. Ele comeu seu bife. Observou a sala. Ele era reservado. Vitória Reio era sentada a 3 mesas de distância, e ela não olhou uma única vez na direção dele. Estava no meio de uma conversa com 2 homens do outro lado dela, ambos eles inclinando-se para a frente da maneira que as pessoas eles se inclinam quando querem alguma coisa, mas são tentando fingir que não. Ela usava um blazer preto e tinha um tipo de postura que não foi treinado. Foi construído sobre anos sendo a pessoa na sala que outros recorriam quando algo era preciso decidir. Ela era CEO da Reio Systems, uma das empresas de crescimento mais rápido. Empresas de software empresarial no país. E ela não tinha chegado lá até ser sentimental em relação a qualquer coisa. A reunião estava demorando muito. Um dos investidores, um homem de ombros largos chamado Gerald Ashworth, continuava voltando ao assunto. O mesmo se aplica ao trimestre. Projeções, e Vitória já tinha. Ela respondeu a pergunta 2 vezes. Respondi pela 3ª vez. As mesmas palavras, mesmo tom sem deixar transparecer sua expressão. Mudança. O segundo investidor, mais jovem. Um homem chamado Dave Scully estava digitando algo no celular dele debaixo da mesa e fingindo que não estava. Vitória, ela percebia. Ela sempre percebia. Isso era. Quando a porta da frente do quarto ardente abriu com tanta força que bateu na parede. Atrás dela. 4 homens entraram. Eles não estavam vestidos para o jantar. Eles se mudaram. Rápido, separando-se imediatamente também, em direção à frente. Um cobrindo a lateral. Saída, ficando um perto da entrada. O homem à frente levantou a voz e disse: todos na sala devem permanecer onde estavam. Ele estava segurando algo. O quarto entendeu o que era sem precisar olhar com muita atenção. O que aconteceu em seguida? Foi imediato e desagradável. Um homem, 2 mesas. Derrubou a cadeira e começou gritando. Uma mulher perto da janela. Pegou a bolsa e tentou se mover em direção à cozinha e um dos homens armados cortou ela. Se afastou. Vozes começaram a se acumular sobre ela. Uns dos outros. Pessoas exigindo explicações. Pessoas implorando a outras pessoas, discutindo entre si sobre o que fazer. Faça. Um servidor deixou cair algo no de volta, e o som disso batendo no chão fez com que 3 pessoas se abaixassem para passar por baixo. Suas mesas. A sala estava se desfazendo. Rápido, e os homens que tinham entrado pareciam estar contando exatamente com isso. Vitória não gritou. Ela não pato. Ela tirou o telefone de Davis de sua mão antes que ele pudesse fazer alguma coisa e isso mataria todos eles. Configure isso. Com o rosto virado para baixo sobre a mesa, e olhou em frente. Gerald empalideceu e estava agarrando a borda da toalha de mesa como se fosse um corrimão. Ela disse a ele. Silenciosamente, colocar as mãos espalmadas sobre a mesa e pare de se mexer. Ele parou. Do outro lado da sala, ela podia ver que a maioria das pessoas estavam fazendo coisas erradas. Eles estão se mexendo quando deveriam estar conversando. Quando deveriam estar quietos, fazendo eles mesmos se metem em problemas em vez de móveis. E então ela reparou no homem. No canto, aquele que ela mal tinha registrado antes daquele na planície, camisa escura, sentado sozinho. Ele não tinha. Ele se moveu. Ele também não estava congelado.
Lá havia uma diferença. E Vitória ela entendeu no momento em que viu. Pessoas congeladas prenderam a respiração e olhava fixamente para o chão. Este homem estava respirando de forma constante, com as mãos apoiadas em a mesa, seus olhos percorrendo a sala em um padrão lento e deliberado. Ele estava analisando a situação. Jonathan Tim avaliou-o nos primeiros 30 segundos. Os homens não eram profissionais. Profissionais não falavam tanto assim. Não deixaram o caos se acumular por tanto tempo. Eles procuravam-se carteiras, joias e celulares. E eles queriam sair. Quanto mais tempo o quarto, quanto mais tempo isso levasse, mais caótico permanecia. E quanto maiores as chances de alguém, ele fez algo irreversível. Ele podia ver. É um prédio. O homem de terno cinza. Perto do centro da sala estava tremendo e murmurando, ficando mais alto, trabalhando ele em direção a algo que estava indo para chamar a atenção. 2 mesas acima alguém estava chorando tanto que começou hiperventilação. Jonathan compreendeu que às vezes a coisa mais perigosa em uma crise não era a própria ameaça. Era a maneira como as pessoas respondeu à ameaça. Ele não falou em voz alta. Dizer em voz alta teria sido errado. Ele baixou o tom de voz e até o mesmo tom que ele usava em um canteiro de obras quando uma situação estava prestes a sair do controle. E alguém precisava pisar no freio. Sem causar alarde. Ele disse ao homem com o terno cinza para respirar. Ele disse isso como se fosse a coisa mais razoável em um mundo, como se ele estivesse comentando sobre o tempo. Então ele contou para a mulher que estava hiperventilando para olhar para ele, e quando ela o fez, ele sustentou o olhar dela e respirou lenta e deliberadamente, e ela seguiu sem saber que estava fazendo isso. Ele disse à mesa mais próxima de para que ele colocasse os telefones deles na mesa e suas mãos onde os homens podiam ver. Eles o fizeram, e eles o fizeram sem questionar. Ele não tentou ser um herói. Ele não levante-se ou faça um movimento em direção aos armados homens ou tentar sinalizar para alguém. Ele simplesmente continuou falando baixo e firme, redirecionando a energia no ambiente vinda do pânico em direção a algo mais próximo da quietude. Uma frase de cada vez, uma pessoa de cada vez. Tempo. Durou 11 minutos. Quando foi acabou e os homens se foram, e as sirenes já estavam soando. Rua, o quarto permaneceu silencioso por um momento mais longo do que o necessário. Não fora de choque, mas como o coletivo suspiro de quem acabava de perceber eles ainda estavam intactos. Vitória sentou-se com as mãos espalmadas sobre a mesa e olhou para o homem do outro lado da sala. Canto. Ele já estava olhando para algum lugar. Caso contrário, verificar como estava a mulher que havia sido hiperventilando, certificando-se de que ela estava firme. Ele não parecia satisfeito com ele mesmo. Ele não parecia alguém esperando ser notado. Ele apenas olhou como um homem que fez o que precisava ser feito, já estava terminado e passando para o próximo passo. Em seguida, ela não sabia o nome dele. Ela não sabia nada sobre ele. Mas ela sabia com tamanha precisão. De alguém que passou 15 anos lendo as pessoas que ela estava olhando para um tipo de força que ela jamais imaginara. Para avaliar antes. A polícia chegou em menos de 4 minutos, o que foi rápido para Manhattan numa sexta-feira à noite. Eles vieram a entrada pela frente e pela saída lateral. Simultaneamente, e pelos próximos 40 e poucos minutos, a sala ardente tornou-se um tipo diferente de caos controlado, depoimentos sendo colhidos, funcionários tentando manter as pessoas calmas. Um detetive se movendo. Mesa com um pequeno bloco de notas. Os homens que tinham entrado já tinham ido embora. Mas o ambiente ainda não havia se esvaziado completamente. Vitória estava terminando sua declaração. Quando ela olhou para cima e percebeu a mesa de canto perto da parede oposta era vazio. O homem com a camisa escura lisa estava parado perto do guarda-volumes, falando brevemente com um dos policiais. Acenam com a cabeça uma vez e então chegam para pegar sua jaqueta. Ele estava indo embora. Sem drama, sem demora, apenas um homem que já havia fornecido suas informações e estava pronto para ir para casa.
Ela observou abotoar o seu jaqueta e se virou em direção à porta, e algo nela se moveu antes que ela tivesse não tomou nenhuma decisão consciente sobre isso. Ela se desculpou e se retirou da presença do detetive. E atravessou a sala. Jonathan Tinham ele bateu com a mão na porta ao ouvir seu nome. Ele se virou e viu uma mulher vestida de preto. Blazer caminhando em sua direção com uma espécie de passos firmes que não deixaram muita coisa espaço para interpretação. Ele a reconheceu, não pessoalmente, mas da maneira como você reconhece alguém cujo rosto já apareceu em capas de revistas e faixas da conferência. Ele tinha visto o nome dela em um outdoor em algum lugar perto do centro da cidade. Vitória Reio. Ele conhecia bem o nome. Chega! Ele soltou a porta. Vitória agradeceu-lhe diretamente, sem rodeios. Ela contou a ele o que ele tinha feito e isso importava,